Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do Transporte. O mercado tenta destrinchar o programa de neoindustrialização do governo. O presidente da Fabus, Rubem Bisi, dá alguns caminhos. O que eu entendi desse programa? Ele pega vários ministérios. O Ministério das Cidades, o BNDES, o Ministério da Minas e Energia. Ele botou num pacote só todos os programas da indústria. Eu não sei se foi uma atrapalhada ou não, mas quiseram reunir embaixo do vice-presidente ou do ministro da indústria todos os programas que afetam a indústria como forma geral. Então, eu acho que eles reuniram tudo num programa só para mostrar a consistência de um projeto de neoindustrialização que foi gestado há muito tempo. Então, basicamente, o que eu entendi é isso. Roberto Leoncini deixa a vice-presidência para assumir lugar no conselho da Mercedes-Benz e repete uma crítica à correria para o ônibus elétrico. Tem muito movimento político falando de volume, pouco movimento olhando a infraestrutura necessária para ter esse volume rodando. Então, eu acho que esses são os desafios, né? E a gente precisa olhar com carinho, porque decreto-lei, para virar realidade, tem que ter infraestrutura. Segue a novela do edital da SP Trans para o sistema de monitoramento e gestão operacional do transporte coletivo por ônibus da cidade de São Paulo. O advogado Guilherme Glasman, autor da representação que influenciou a suspensão provisória do certame, fez uma descoberta. Nós identificamos que houve uma segunda representação ao Tribunal de Contas, essa de número 199 de 2024, com relação ao mesmo edital 035 de 2023 da SP Trans. Estamos aguardando aí a autorização para ter acesso a essa segunda representação. Na seção Mulheres do Transporte, a especialista sênior de transporte urbano Bianca Bianchi, do Banco Mundial, faz uma pergunta desafiadora para o mercado. Como que a gente faz para as mulheres entrarem no mercado de trabalho da operação do sistema de transportes, né? Como que a gente pode ter mais motoristas mulheres? Como a gente pode aproveitar essa ampliação do mercado de trabalho que vem com a questão da eletrificação para que as mulheres possam entrar e tenham oportunidades iguais? Eu sou Alexandre Pelegi e este é o podcast do Transporte. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. O assunto que esquentou as conversas na semana atende pelo nome de NIB, Nova Indústria Brasil, e foi apresentado pelo vice-presidente e também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O pacotão rumo à neoindustrialização proposto pelo governo Lula ainda nem bem surgiu e já divide opiniões. A velha briga Estado indutor da economia versus Estado mínimo voltou para a mídia. Mas para o setor da mobilidade, que é um dos pilares do projeto, a questão é mais concreta. As análises estão mais voltadas para saber se há dinheiros novos ou se são apenas velhos conhecidos com uma outra roupinha. Quem já está com a lupa na mão, olhando o NIB, de cima e embaixo, é Rubem Bisi, presidente da Fabus, a Associação Nacional de Fabricantes de Ônibus, e é ele quem aponta o que é requentado. O que eu entendi desse programa? Ele pega vários ministérios. O Ministério das Cidades, o BNDES, o Ministério da Minas e Energia. Ele botou num pacote só todos os programas da indústria. A agroindústria, saúde, inovação, o Ministério de Ciência e Tecnologia também tem verba para pesquisa e desenvolvimento através do FINEP, etc. Também botaram ali. Eu não sei se foi uma atrapalhada ou não, mas quiseram reunir embaixo do vice-presidente ou do ministro da indústria todos os programas que afetam a indústria como forma geral. Tem aí, inclusive, o PADIS, que é investimento em semicondutor.
Então esse PADI já estava no governo há bastante tempo, já estava fazendo. Então eu acho que eles reuniram tudo num programa só para mostrar a consistência de um projeto de neoindustrialização que foi gestado há muito tempo. Então, basicamente, o que eu entendi é isso. O PADIS é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. E não é mesmo novidade. Outros itens que apareceram debaixo do guarda-chuva da NIB são o MOVER, um programa de descarbonização e eficiência energética, e ainda o Combustível do Futuro, que é aquela história de colocar mais etanol na gasolina e mais óleo vegetal no diesel. Os dois foram lançados no ano passado. Mas o que Rubem Bisi e o setor fabricante de ônibus queriam ver de volta e que não apareceu foi o Renova, que era aquele programa temporário de renovação de frota que o governo federal ofereceu para ajudar a aposentar ônibus velho. Havia 300 milhões de reais na mesa e muito interesse nesse projeto, mas uma série de problemas fez o prazo encerrar, com apenas uma parte desse total sendo usado. O Rubem Bisi nos explica. Não se esgotou o dinheiro porque acabou o prazo. O ministro Alckmin tentou prorrogar lá na Câmara, mas não conseguiu. Depois disso, nós estamos trabalhando com o governo. Já tivemos lá o grupo de coalizão, a Fábio, Peças, Papos, etc., para falar desse programa de ter uma continuidade. Porque ele é um programa de descarbonização. Tu tira um veículo antigo, né, mais de 20 anos, e faz toda a cadeia funcionar. Como o Renova trata de reciclar ônibus velho, ele tem o poder de mover uma longa cadeia produtiva, tirando veículos muito poluidores do asfalto sem simplesmente empurrar tudo aquilo para o lixão mais próximo. E Rubem Bisi deixa claro que esse é um projeto que a indústria trabalha para trazer de volta. Aí é um projeto da indústria, porque é uma cadeia longa, tem vidro, tem tecido, tem alumínio, tem cobre, tem todos os materiais. Então é um programa industrial, mas ele é um programa do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério das Cidades, do Ministério de Ciência e Tecnologia, porque ele vai descarbonizar o país. Então esse programa o Alckmin adotou como um programa que ele quer realmente fazer. Nós damos um prazo para nós formar um grupo e discutir até no final de março, ou seja, no primeiro trimestre, nós termos isso aí. Enquanto o mercado se organiza e pressiona o governo para trazer de volta o Renova, a gente olha também para os resultados do PAC Seleções. Segundo Rubem Bisi, as cidades pediram 2.927 ônibus elétricos, 2.700 ônibus a diesel, 406 a biodiesel, 127 a gás e 106 híbridos. Só que essa demanda foi muito além do montante previsto no PAC Seleções para a renovação da frota. O governo está atrás de financiamento, porque a demanda que veio é muito grande dos municípios e dos empresários, que aqueles 2 bi não são suficientes. Então eles estão vendo com o Banco Mundial, Banco da Ásia, Banco da China, Banco dos BRICS, eles estão vendo o governo uma forma de financiar essas demandas do PAC. Como a gente disse há pouco, na lista de desejos das cidades, o campeão de demandas foi o ônibus elétrico. E aí o presidente da Fabus, Rubem Bisi, aponta um nó já conhecido no caminho da eletricidade. O prefeito de São Paulo quer fazer a política de tarifa zero, porque eleições agora. Então está fazendo os testes ao domingo, etc. Mas ele precisa de dinheiro para financiar todos esses ônibus. Então ele conseguiu dinheiro do BNDES, conseguiu dinheiro do Banco Mundial. E agora o Banco da China está fazendo essa oferta condicionada, entre aspas, a comprar os ônibus chineses, BYD e Electra. Acredito que esse é um movimento político que a Haiger está fazendo. A Haiger ela já botou 50 ônibus para dentro do Brasil, tem mais 300 ônibus prontos para embarcar, e ela tentou tirar o imposto de importação, não conseguiu. Então, tem dentro desse programa da indústria hoje que compras governamentais vai ter que ter um índice de nacionalização, o que a Haiger não tem hoje. Então, são atravessamentos, vamos chamar assim, nas políticas, para dizer, o Banco da China vai financiar, desde que seja ônibus chinês. Mas para entrar ônibus chinês, tem que pagar imposto de importação. Se pagar o imposto, pode importar. O governo de São Paulo comprar produtos importados
mantendo a produção nacional, vai ser um tiro no pé na campanha dele, se ele fizer isso. Porque nós temos a Caio em São Paulo, que produz, temos a Eletra ali em São Bernardo, que também produz o chassi. Então, é um disparate governamental fazer isso. E o Rubem Bisi, presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Ônibus, traça uma risca. Uma empresa que traz um produto de fora sem pagar imposto e concorrer com a indústria nacional, nós estamos falando em desigualdade de base. Então, toda indústria que estiver aqui enfrentando o custo Brasil é concorrente, não é inimigo. A que vem de fora com subsídios cruzados, com incentivos governamentais, com dumping, é inimigo. Nós vamos combater sempre o inimigo. E o concorrente vamos respeitar. Podcast do Transporte. Os cuidados necessários para efetivar a eletrificação dos ônibus continuam sendo preocupação no mercado, como conta o editor do Diário do Transporte, Adamo Bazzani. A eletrificação da frota de ônibus nas cidades brasileiras é benéfica sob diversos pontos de vista, como para a qualidade de vida, mas atualmente o processo está sendo realizado mais por critérios políticos que levam em conta apenas a quantidade de ônibus e não estão sendo observados critérios técnicos que deveriam focar num grande problema atual e ainda não resolvido: a falta de infraestrutura para esses veículos estarem operando. A opinião é do novo conselheiro da Mercedes-Benz no Brasil, Roberto Leoncini, que assume em fevereiro de 2024 o cargo após 10 anos como vice-presidente. Em entrevista coletiva no evento sobre a mudança de cargo, da qual o Diário do Transporte e o podcast do Transporte participaram, Leoncini disse que não é uma canetada de decreto que vai mudar as realidades das cidades para tornar os sistemas de transportes menos poluentes. O grande desafio que a gente tem agora é que é o elétrico, que assim, o produto é ótimo, mas o produto precisa de uma infraestrutura para coexistir dentro das cidades, né? Então tem muito movimento político falando de volume, pouco movimento olhando a infraestrutura necessária para ter esse volume rodando. Então o grande desafio é conseguir construir a infraestrutura para as coisas acontecerem na medida que tem que acontecer. E tem que acontecer, porque assim, eu como habitante da cidade grande, eu vou achar ótimo o dia que o lixeiro for elétrico, todos os caminhões de entrega forem elétricos, os ônibus forem elétricos, a qualidade do ar vai modificar totalmente e principalmente o nível de ruído dentro das cidades vai mudar completamente. Então, eu acho que esses são os desafios, né? E a gente precisa olhar com carinho, porque decreto-lei, para virar realidade, tem que ter infraestrutura. É o que vem ocorrendo, por exemplo, na cidade de São Paulo, segundo o executivo. Não se concretizou o anúncio de 600 ônibus elétricos circulando até o fim de 2023, feito em 18 de novembro daquele ano, pelo prefeito Ricardo Nunes durante a entrega das únicas 50 unidades da nova geração em operação na cidade até agora. São Paulo tem apenas 69 coletivos movidos por baterias. 19 já estavam em circulação desde 2019. A própria SP-Trans São Paulo Transporte, que gerencia o sistema da capital paulista, e a Enel, distribuidora de energia elétrica, admitiram: nenhuma obra foi feita até o momento nas garagens e imediações para comportar a necessidade de carregamento das baterias desses veículos. A situação é tão grave que um estudo da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, mostra que, com o atual padrão da rede de distribuição na cidade de São Paulo, que é de baixa tensão, se 50 ônibus elétricos carregarem as baterias ao mesmo tempo, inclusive na madrugada, pode faltar eletricidade na casa das pessoas, comércios e hospitais. Isso porque energia tem, mas a rede não dá conta. É necessário criar subestações nas garagens, como as que existem em linhas de trem e de metrô, e mudar o perfil da rede de distribuição, aponta ainda o estudo. De São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Adamo Bazzani. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro.
Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. Momento Abrate. A Abrate, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre Coletivo de Passageiros, faz pesquisas sobre a satisfação dos usuários de transporte rodoviário interestadual para entender melhor os clientes dos seus associados. Letícia Pineschi, porta-voz da Abrate e operadora do setor, compara resultados obtidos em várias capitais no ano passado com os dados pré-pandemia de 2018. As boas novas que essa pesquisa nos traz é com relação, em primeiro lugar, à percepção de segurança do transporte rodoviário, que de 67% cresceu para 82% no índice de percepção de segurança e satisfação. O atendimento, e aí a gente fala de motorista e de outros funcionários da empresa, que na comparação entre as duas pesquisas vai de 71% para 86%, e no quesito inovação e adaptação a novas plataformas de vendas online, onde o site das empresas de ônibus ou o canal de vendas, o e-commerce online, onde as empresas ofertam suas passagens, subiu a satisfação de 69% para 80%. Acredito que esses três aspectos sejam muito relevantes para nortear aí a nossa avaliação de como foram os últimos anos e o que a gente tem ainda pela frente, até para melhorar. Quem sabe bater 100%. É difícil, né? Mas é uma meta. Podcast do Transporte. E segue a saga da implantação do sistema de monitoramento e gestão do transporte coletivo por ônibus da cidade de São Paulo. Aquele que já se arrasta há 10 anos sem dar sinal de chegar a um ponto final. A SP Trans até lançou o edital no finalzinho de 2023, mas teve uma guinada e o mês de fevereiro de 2024 começa com o certame suspenso, além de uma representação no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Agora, o advogado Guilherme Glasman, responsável pela iniciativa, descobriu uma novidade no caso. Nós identificamos que houve uma segunda representação ao Tribunal de Contas, essa de número 199 de 2024, com relação ao mesmo edital 035 de 2023 da SP Trans. Estamos aguardando aí a autorização para ter acesso a essa segunda representação. Enquanto o coro dos descontentes engrossa no Tribunal de Contas do município, o advogado Guilherme Glasman detalha pra gente como o edital pode ferir os cofres públicos. O edital, ele menciona soluções em nuvem. Isso como resultado já, me parece, das impugnações anteriores feitas na fase de habilitação, etc. Eles fizeram essa pequena adaptação para não excluir expressamente soluções em nuvem, porém exigem a instalação de um data center, o que na prática implica uma solução dedicada, um hardware dedicado. Esse é talvez, do ponto de vista de potencial dano ao erário, o aspecto que mais interessa ao Tribunal de Contas do município, talvez seja uma das principais irregularidades no sentido de um anacronismo, né, do objeto da licitação, e que vai representar um desembolso para os cofres públicos muito maior do que o necessário. Como a gente está falando de uma licitação na casa, certamente das dezenas de milhões de reais, podendo chegar a centenas de milhões de reais. Esse é o que nós percebemos da análise da documentação aí no momento da elaboração da representação. A solução em nuvem é hoje o padrão no mundo do business, porque montar um data center só seu, dedicado, precisa de prédio, gente, equipamentos, prestação de serviço, luz, limpeza, tia do café, enfim, é uma solução muito mais cara. Além disso, tem o anacronismo da papelada, que indica o desejo de nuvem junto com a data center exclusivo. E isso precisa ficar mais claro, mais bem resolvido e atualizado com a nova fase tecnológica. Perguntamos também a Guilherme Glasman, autor da representação de número 1 contra o certame da SP Trans no Tribunal de Contas, o que ele acha que seria uma boa solução para esse
enrosco. Possivelmente a melhor solução para a SPTran seria fazer essa atualização do termo de referência, flexibilizar a participação de interessados na licitação e exigir a certificação e eventual homologação técnica só do vencedor do certame. Então todos apresentam o preço, certo? E quem ganhar apresenta as certificações e as demonstrações necessárias de que tem condição de cumprir aquele objeto. Essa seria a forma mais racional para alcançar o melhor preço. Então não parece fazer muito sentido reabrir uma fase de certificação após a duração do termo de referência. O que a SPTran tem que fazer é atualizar o termo de referência, possivelmente em diálogo com as várias empresas ou com associações que conhecem os detalhes de como se encontra o estado da técnica atual, fazer esses ajustes do tempo de referência e, na sequência, fazer uma licitação com uma possibilidade de participação mais ampla possível e ter uma discussão sobre certificação técnica não só da empresa que ganhasse. Eventualmente, até eles podem exigir, por exemplo, uma caução para participação na licitação, e se a empresa não se certificar, esse valor ser reinvestido para a SPTran ou algum outro gatilho para evitar que aventureiros participem da licitação. Podcast do Transporte. Bianca Bianchi está no Banco Mundial desde 2014 e, direto de Washington, D.C., ela trabalha como especialista sênior de transporte urbano. Com um PhD em Engenharia de Transportes pela Politécnica da USP, a profissional acumulou no Banco Mundial uma vasta experiência em projetos de BRT, de trilhos, de descarbonização e logística urbana. Mas a carreira dela tem muito mais que isso. Na cidade de São Paulo, ela atuou em grandes projetos, como as linhas 2 e 5 do metrô, o Expresso Aeroporto da CPTM, o Rodoanel e ainda alguns corredores de ônibus. Depois, em Nova York, Bianca Bianchi trabalhou com o projeto de pedágio urbano da Big Apple e com outros planos de redesenvolvimento urbano. E é do alto dessa experiência toda que ela falou com o podcast do transporte sobre a relação do setor com as mulheres em termos de força de trabalho. Existe uma questão cultural, obviamente, que é uma restrição à entrada da mulher no mercado de trabalho de uma maneira igualitária. Nos setores públicos, você tem uma entrada que é muito semelhante, homens e mulheres, mas daí quando você vai vendo nas escalas das empresas, as mulheres não sobem tanto quanto os homens. Então, como a gente pode, dentro das próprias empresas, fazer com que as mulheres subam e tenham posições de destaque? De mulheres que pensem no bem-estar da sociedade como um todo, inclusive das mulheres. Como que a gente faz para as mulheres entrarem no mercado de trabalho da operação do sistema de transportes, né? Como que a gente pode ter mais motoristas mulheres? Como a gente pode aproveitar essa ampliação do mercado de trabalho que vem com a questão da eletrificação para que as mulheres possam entrar e tenham oportunidades iguais? A própria Bianca Bianchi, aliás, trabalhou recentemente numa pesquisa bancada pelo Banco Mundial em parceria com o governo britânico. Alguns dados desse estudo, que investigou a relação entre transporte público e gênero na cidade de São Paulo, chegaram a aparecer na grande mídia e fizeram certo barulho. Um deles é que a mulher é a grande usuária do transporte público. E é a PhD Bianca Bianchi, consultora do Banco Mundial, quem completa. Então tem essa questão. E além disso tem a estratégica, que é a questão de, os sistemas de transporte eles foram muito planejados para os deslocamentos feitos predominantemente por homem. Então, deslocamentos ponto a ponto, que não são encadeados, que não carregam uma sacola ou que não carregam os seus familiares, porque essas atividades de cuidado, de levar as pessoas ao hospital, etc., muitas vezes é feito pelas mulheres. Como o sistema de transportes pode responder melhor a elas e atender esses desejos? Porque no final das contas, o que isso significa é 1 hora a mais no ônibus para chegar onde você quer chegar, 1 hora a menos para estudar, 1 hora a menos para descansar, e é isso que importa. Importa e muito. Primeiro porque o setor está numa batalha para trazer o passageiro ou a passageira de volta para o sistema público. Mas como fazer isso sem entender quem é o seu maior cliente e sem se adequar às suas necessidades? E aí vem a contrapartida. Um dos caminhos para poder entender as necessidades e expectativas da passageira é ter mulheres trabalhando na sua empresa ou organização em todas as camadas do organograma. Segundo esse relatório de 2021 do Banco Mundial, em que Bianca Bianchi trabalhou, a proporção de mulheres em cargos de decisão nas principais empresas de transporte urbano em São Paulo não supera os 22%, e a marca despenca para 8% quando a gente olha para os cargos de diretoria. Podcast do Transporte.
Olha que ponto interessante a Bianca Bianchi levanta no assunto da participação das mulheres no mercado de trabalho. Nossa presença não é só justa, é indispensável para que os passageiros voltem para os ônibus. Você sabe, né? Muita gente deixou o ônibus na época da pandemia e descobriu que se dava bem indo para os lugares de bicicleta, de moto, de aplicativo, a pé e até ficando em casa. Nós somos maioria e só nós sabemos os perrengues de andar de ônibus, acudindo a família, fazendo compras, indo levar e pegar a criançada. Vai fazer bem ter mais mulheres decidindo como os transportes vão e vêm. Bom, além disso é preciso que outros congestionamentos sejam resolvidos, como é o caso de São Paulo. 10 anos para contratar um sistema moderno para tomar conta do trânsito é muita demora. E agora o tal edital parou de novo. Ai, o passageiro vai ter de esperar sentado por essas melhorias. Menos eu, que desço neste ponto. Este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Editora e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. E eu, Alexandre Pelege, agradeço sua atenção e sua audição em meu nome, em nome de Adamo Bazzani, do Diário do Transporte, e também de Marcelo Fontana, da OTM Editora, e dos colegas da ANTP. A nossa produção é da Toda Onda, com direção de Luiz Henrique Romagnoli. O texto é de Fátima Mesquita e a edição de áudio é do Lala Moreira. Nossa produção sempre atenta é de Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise. E Meg Vicente aumenta a nossa maioria de mulheres a bordo, nos emprestando sua maviosa voz. Sim, se você gostou, faça mais uns cliques e compartilhe, comente, curta, distribua o nosso conteúdo, o nosso link e nos siga nas nossas mídias sociais. Este seu movimento vai melhorar o transporte. O Podcast do Transporte agradece este empurrãozinho. Até o próximo! Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país. Uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.